Discute hoje a autonomia do Banco Central. Quem acompanha é o repórter João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. João, boa tarde, tudo bem? Oi, Cris, boa tarde, tudo certo por aqui? Estamos acompanhando esse projeto, melhor, a discussão desse projeto e a tendência de que a votação não ocorra hoje. Nesse momento, os parlamentares analisam a urgência desse texto, mas a votação deve ocorrer ao longo dessa semana, ainda sem data definida. Isso depois de 30 anos, de muitas discussões e depois desse projeto, inclusive, já ter passado pelo Senado Federal. Bom, o fato é que os deputados aliados do governo esperam no mínimo 300 dos 513 votos, o que seria aí um bom início da chamada agenda liberal, que é defendida pelo Executivo e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Dentre outros pontos, esse projeto define um tempo fixo de duração do mandato do presidente do Banco Central e também dos diversos diretores da instituição, desvinculando todas essas questões do Ministério da Economia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que recebeu uma indicação positiva dos líderes partidários para a inclusão desse texto na pauta do plenário, desde que não deixasse de lado ou não esquecesse as ações de combate à pandemia de Covid-19. Ressaltar, nós teremos essa discussão em urgência e outros assuntos que estão na pauta, sem diminuir em hipótese alguma a importância de aprofundarmos nessa casa e no Senado Federal com o presidente Rodrigo Pacheco no combate à pandemia, na vacinação. Bom, inicialmente a expectativa era de que essa matéria entrasse em votação nessa terça-feira, mas os parlamentares analisam a urgência do texto agora e a votação, como eu falei, deve ocorrer ao longo dessa semana. O relator do projeto, o deputado Silvio Costa Filho, apresentou um parecer favorável ao texto, destacando que, entre outros pontos, o projeto define aí esse tempo fixo de duração do mandato do presidente do Banco Central. Primeiro, nós deliberamos no nosso parecer e caminhamos nessa direção de um mandato fixo de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 para o presidente e os outros 8 diretores. Bom, pelo texto, a diretoria colegiada do banco será composta por 9 membros, sendo um deles o presidente, e mantém aí a determinação de que todos devem ser nomeados pelo presidente da República. Eles também vão poder ser reconduzidos uma vez, claro que por decisão do presidente Jair Bolsonaro, e o banco irá se tornar uma autarquia de natureza especial e não será vinculada ao Ministério da Economia. Agora, só um detalhezinho, não é exclusividade do presidente Jair Bolsonaro, é de qualquer presidente da República. Claro, quem está no cargo hoje é o presidente Jair Bolsonaro. O fato é que essa proposta, então, é considerada como uma das prioridades do governo federal, tendo sido, inclusive, uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, João Pedro Melo, falando ao vivo, direto de Brasília, direto do Congresso Nacional. Aliás, o Congresso adiou para amanhã a instalação da Comissão Mista de Orçamento, que ainda não foi votada, a gente lembra por aqui, né, Cláudio? Exatamente. Olha, essa questão da autonomia do Banco Central, isso na prática já existe, né? Já é assim. Mas é preciso que isso tenha um amparo legal, né? Atualmente, ou nos últimos governos, não há ali nenhum ministro da Fazenda que tenha a veleidade, né, tenha tentado, de alguma maneira, estabelecer controles sobre o Ministério, sobre o Banco Central. Isso desde a época em que o presidente do Banco Central foi exatamente o atual secretário da Fazenda do governo de São Paulo. Já naquela ocasião, a presidência do Banco Central ganhou status de ministério. Então, o ministro não interfere no ministério do outro, né? Então, assim, para começo de conversa, já havia essa blindagem aí, né? Portanto, assim, a independência do Banco Central já existe na prática, mas agora está colocada no papel, sobretudo através dessa providência que é necessária, de atribuir mandatos aos diretores, ao presidente e aos diretores do Banco Central, que não podem ser demitidos pelo presidente, como por exemplo, os dirigentes de agências reguladoras, né? O presidente e diretores do Banco Central serão funcionários de Estado e não de governo, tanto quanto os diretores das agências reguladoras. O relator da proposta no Congresso, como a gente viu, fala em um Banco Central como uma política de Estado, não uma política de governo. Esse é um discurso recorrente, mas para que a gente entenda que o tratamento dado ao Banco Central, mude governo, seja qualquer presidente da República, tem que ser isonômico, o Banco Central tem que ser respeitado e não pode sofrer pressões por conta de quem está ali no governo, no poder,
a qualquer momento, né? Então é importante. Em outros países do mundo isso já é bastante comum, né? Essa independência do Banco Central, essa autonomia do Banco Central. Agora o Brasil caminha para essa modernização, né? Formalizar essa modernização com relação às regras. Vamos ver o que vai dar no Congresso Nacional, mas a coisa está andando devagar por lá, né? Voltaram a trabalhar, mas ainda não está avançando muito rápido.